Muito bom dia, meus amigos da CBN Floripa. Estamos voltando com o nosso Sala VIP deste sábado, que promete muito hoje, bem à vontade, bem descontraído. Em nome da RDO, Empreendimentos Construindo Lares, Inspirando Sonhos, Casas da Água com você, construindo sonhos de uma vida inteira, e Água Mineral Santa Rita. Eu hoje vou receber uma colega de trabalho que tem um manancial de talento extraordinário. Não, né? Tive o privilégio de trabalhar com ela no Jornal do Almoço, da RBS TV. É uma atriz de rádio, cinema, televisão, é formadora de elenco, é jornalista, é cantora. Andréia Busato, que bom te ver. E aí quero contar um pouco dessa história bonita que tu vives, que tu te dedicaste de corpo e alma à comunicação. O teu talento explodiu mais ainda depois do Jornal do Almoço, né? Tudo bem contigo? Querido Roberto, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, fazer parte do Sala VIP. Que bom que tem, né, esse programa para a gente poder trocar ideia e aprofundar um pouco mais, né? Exatamente o que eu falo sempre. Nós precisamos dar espaço ao talento daí, né? Você é de Florianópolis, não é? Uma oportunidade. Não, eu sou de Santa Catarina, sou de Itajaí. Nasci em Itajaí. De Itajaí? Olha só. Itajaí foi o primeiro jogo que eu fiz na minha vida, em 1959, lá no rádio, né? Aquelas transmissões, uma loucura e etc e tal. Mas a Andréia cresceu mais em Florianópolis? Não. Não, eu, na verdade, só vim para Florianópolis depois de casada com a minha filha já com 1 ano de idade. Opa! Eu fui estudar no Rio antes. Mas como é que aflorou essa história da comunicação, do jornalismo, da apresentação de TV? Tu querias isso mesmo? Trabalhasse para isso? Não, mas a minha casa sempre se assistiu muito telejornal, assim. A gente não assistia novela, era telejornal, assim, meus pais. Então, acho que ficou dentro de mim isso, né, de alguma forma. Mas eu fui para o Rio. Primeiro eu fiz faculdade em Curitiba, de comércio exterior. Ora, mas a tua formação é no Rio? Isso. Aí depois, quando eu estava na faculdade de comércio exterior em Curitiba, a minha irmã viu que eu não estava feliz, falou, não, você é mais artista, me pagou, escondido da minha mãe, um curso de teatro, num julho, assim, um mergulho teatral com a Maria Padilha, lá no Rio de Janeiro, na Casa das Artes Laranjeiras. Minha irmã morava lá, ela é alguns anos mais velha que eu, então já estava formada, trabalhando. E aí eu fui para lá, com 17 anos, eu fiz esse curso e me apaixonei. Aí voltei, tranquei a faculdade, falei, mãe, eu não quero mais morar em Curitiba. Então tu começou primeiro com teatro? Primeiro eu comecei depois é que veio para a TV? Aí quando eu estava estudando lá no Rio, fazendo a faculdade de artes cênicas, surgiu um convite para um teste. Um diretor, Moacir Góes, indicou algumas atrizes para um teste da TV Manchete. TV Manchete. A TV Manchete ia fazer um programa de ecologia. E aí tinham 600 atrizes, eu nem fui no teste. Falei, não vou. Televisão não é o meu, eu quero fazer teatro. Mas aí o diretor me ligou e falou, olha, só falta você. É do lado da sua casa. Eu morava na Urca e a Intervídeo, que era essa produtora, era tipo atravessar a rua só. Você vai lá, porque eles ainda não têm a apresentadora. E aí eu fui nesse teste no último dia, no último minuto, 45 do segundo tempo. Programa de domingo. Não, esse não era programa de meio, era um programa de ecologia que eles iam lançar. Aí, era eu e a Maria Luísa Mendonça, que era uma atriz, a gente que passou. Ela era apresentadora e eu era repórter. A gente fez o piloto, o programa nunca foi ao ar. Mas aí o Fernando Barbosa Lima, que era um... esse era um gênio da TV. Gênio da TV. O Fernando me ligou e falou, numa quinta-feira, você pode dar uma passadinha aqui na TV, que eu quero falar contigo. Aí cheguei na Manchete e ele falou, olha, querendo que você apresente programa de domingo com a Luciane Adami, que é outra atriz. Aí eu falei, não sei, sabe, porque vai ser agora. A gente vai gravar agora e você já vai entrar no ar domingo. Foi assim, no susto. Nossa, mãe, em cima da hora. Naquele tempo que teleprompter a televisão é assim mesmo. No tempo de uma tique, no tempo daquele teleprompter que ia botando rápido a folha, assim, né? E era muito inovador, porque era como se fosse o Fantástico, né? O lado B do Fantástico, na TV Manchete, com enquadramentos diferentes, assim, fechadinhos. Era bem artístico, assim, digamos, né? Por isso que eles pegaram duas atrizes, né? E ficasse muito tempo lá no domingo? Eu fiquei 3 anos na TV Manchete. 3 anos na TV Manchete? Eu fiz o programa de domingo, o VT Show, que era tipo um video show que eu ia nas produções, então eu ia lá, entrevistava a Tônia Carreiro, Cécio Tirré, a Bujanra, fazendo o que eles estavam fazendo, uma novela, uma série. Eu era a pessoa que invadia os sets para entrevistar. Sim. Só que eu fiquei grávida nesse momento da minha primeira filha, que hoje está com 32.
E quando eu fiquei grávida... O Ricardo, né? pai dos meus 3 filhos, Ricardo. Ricardo. E aí, quando eu fiquei grávida, a Manchete faliu. Então, foi uma loucura, assim, porque eu tive que sair mesmo, eles querendo que eu continuasse trabalhando, porque eu já não recebia, né? Meses. E aí, quando ela faliu, eu tive que pagar meu parto, não tive plano de saúde, aquilo tudo. Eu falei, vou voltar para Santa Catarina, que é a minha terra. E quando eu cheguei aqui, meus pais estavam morando em Balneário Camboriú, minha mãe ainda mora lá. Eu vim com o marido já, e com o Ricardo e com a minha filhinha. E aí eu liguei para a RBS. Alguém me falou, fala com o Anselmo Prada na RBS. E aí o Anselmo me deu uma chance. Eu fiz aqui um primeiro com o Edson Fraga, Cidades Históricas, eu acho que é. Esses dias eu recebi esse vídeo, bem novinho, 18 anos. Anselmo Prada. E aí eu fiz os 3 especiais até que me chamaram para fazer a Rede Regional de Notícias. E lembra que tinha separado, era a Rede Regional de Notícias, depois entrava o Jornal do Almoço, mais com variedades, né? Sim. E aí eu fiz o Rede Regional de Notícias com Delmar Goulart, que era meu cunhado, né, na época. E depois é que eu passei para o Jornal do Almoço aí já. O Jornal do Almoço eu acho que eu entrei... E agora, né? Eu fiquei 7 anos, saí em 2002. 7 anos no Jornal do Almoço? Fiquei 7 anos na RBS, acho que no jornal eu fiquei uns 5 anos. Uns 5 anos no jornal. E foi o teu grande momento até na 2002. Olha, eu sou muito grata, né? Eu aprendi muita coisa. Hoje, tudo que eu sei de jornalismo, eu aprendi aqui dentro, né? Com quem fazia e com a lida do dia a dia, né? Com os chefes, as chefias, as pressões. Então, hoje eu me viro em qualquer lugar, depois de uma redação de televisão. Era bom, era o que mais tinha, né? Pressão era bom. Mas tu foi feliz no Jornal do Almoço, muito, né? muito feliz. Aqui na RBS. Eu nem teria saído, né? Foi uma pressão também para eu sair, porque ou eu tinha que escolher ou ser atriz ou ficar no Jornal do Almoço. Mas por que tu saiu? Porque eu tive essa pressão da chefia na época que falou. Você não vai fazer o filme. Eu falei, eu filmo agora semana que vem. Era Procuradas, do Zeca Pires. E eu tinha sido convidada e estava muito feliz em poder trabalhar de novo como atriz e tal. Mas esse foi um filme aqui ou foi no Rio? Foi aqui. Foi o nosso primeiro filme, o filme do Zeca, 50 anos depois do primeiro longa rodada aqui, que é o Preço da Ilusão. Andréia, eu me lembro que... E aí eu nem entrei no ar para me despedir. Eu estava arrumada, o nosso chefe me chamou e falou, você não vai fazer esse filme. Eu falei, olha, eu vou. Então você não vai fazer mais Jornal do Almoço. Eu falei, mas eu estou prontinha para entrar no ar, arrumada, meu público não vai entender, eu me despedi ontem, até amanhã. E nunca mais voltei. Olha aí, Supla. Não, isso ali era no Planeta Atlântida. Naquela época que... foi no Planeta Atlântida? Planeta Atlântida, acho que tem algumas fotos do Planeta Atlântida. Super. Era uma maratona, né? A gente ficava direto 2 dias, começava de manhã e até madrugada. Eu me lembro razoavelmente quando tu deixasses o Jornal do Almoço, fosse fazer uma novela na Globo. O Bang Bang. Eu fiz o Bang Bang. Bang Bang? Até surgiu uns comentários aqui de que tu irias aparecer com pouca roupa e tal. Ah, é? Não houve isso? É que tinha uma cena. Eu era mulher do xerife. Eu cheguei 30 dias depois de começar a novela, porque o xerife falso, que era o Marco Rica, enfim, eu ia, né, ser um par romântico com ele. E aí ele recebia antes um postal. Essa história é engraçada. E aí a Globo perguntou, a gente precisa fazer um postal seu. A gente pensou numa coisa mais assim. Eu falei, minha mãe pintou um quadro meu uma vez. E aí mandaram achar uma fotógrafa, Joyce Mussi foi lá, fotografou o quadro e esse quadro serviu de postal. Foi meio essa brincadeirinha, assim, que era um postal meio... Um nude, assim, um nude pintado, na verdade. Teve boa repercussão isso aí. A novela, para mim, foi muito bacana, assim, porque foi a primeira vez que eu tive o nome na frente, fiz uma novela inteira, né? E isso aí não possibilitou novas novelas, não? Possibilitou, mas aí é a minha grande crise, né? Como eu tenho 3 filhos e morar no Rio de Janeiro, essa foto nem está com muito boa qualidade, porque eu recebi, acho que depois, com o Marco Rica, uma das minhas primeiras cenas. Esse é meu espetáculo, depois falo sobre ele. Depois vamos falar de teatro. E aí, assim, a questão era que eu tinha que realmente ficar morando no Rio. Eu fui umas 2, 3 vezes para lá, tentar morar com um filho pequeno. Não dá. Eu escolhi Florianópolis, e eu de Florianópolis é difícil sair. Aí veio definitivamente. E aí, na verdade, quando eu fiz Bang Bang, eu já morava aqui, né? Foi quando eu saí da RBS. Eu não mudei. Eu continuei morando aqui, meus filhos aqui. E eu fui para lá. A Globo me pagou um hotel lá perto, né? E a família ficou aqui. Então, isso foi muito ruim. Eu ligava chorando, meu Deus do céu. Falta, né? Mas o marido não foi? Não, ele ficou aqui cuidando dos filhos na lida. Mas o Ricardo morou no Rio há alguns anos. O Ricardo é carioca, né? De Niterói. Sim. Torcedor do Fluminense? Ele não queria voltar para lá, não. Só pelo Fluminense, porque ele queria morar aqui. Daí ele falou, vai
fica lá você, eu fico mantendo aqui quando acabar a novela, porque é assim hoje em dia, né? É um contrato. A gente faz um filme, eu fico tantos meses aqui, uma novela. Então, assim, a ideia era não voltar a morar no Rio, a gente continuar ficando aqui, né? Por isso que eu voltei. Aí acabou a novela, tu? Aí acabou a novela, eu voltei. Até pintou uma outra novela na época, mas eu fiz um outro programa do Boninho, que chamava O Jogo, que foi filmado aqui em Laguna. A Globo fechou, o Laguna Tourist pra gente, 300 e poucas pessoas. Aí no terceiro andar era a ilha de edição. E eram duas equipes. Era a equipe do BBB dele, de reality, e a equipe de ficção. Então tinha um diretor de ficção, aí tinha 6 atores e 6 participantes. E a gente tinha que fingir que morava naquela cidade. Era tipo um jogo de detetive. O Zeca Camargo que apresentava. E aí eu acabei indo para esse, que era aqui em Santa Catarina, mais fácil, né? Com os filhos pequenos, uma sogra cuidava, eu vinha, né? E o Rio de Janeiro, depois eu acabei indo só topando fazer, tipo, participações, né? Assim, eu fiz bastante, dezenas de participações em novelas. Eu não sei se foi contigo, o Zeca Camargo apresentou o Jornal do Almoço umas 2 vezes. Ah, é? Ele e a Vera Fischer. Olha Os só. dois, a Vera é daqui, né? De Blumenau, né? E foi muito engraçado, né? A Vera pulou uma folha, deu uma confusão. Sabe? Aquelas coisas que acontecem. Divertido que toparam, né? Bom, por enquanto estamos falando de televisão. Jornalismo também? O jornalismo. Aí eu comecei jornalismo formação lá. Aonde? Lá? E terminei na Estácio, na verdade. Na né? Estácio. Sem TCC, porque eu não finalizei. Porque daí eu estava grávida do terceiro. Sim. Mas essa gravidez te Tava atrapalhou um pouco, segundo, não? O segundo, na verdade, eu fiquei grávida na bancada do Jornal do Almoço. Acho que as pessoas, quando vêm, eu tive grávida. É o Nicolas, que está com 28 anos. Foi ficando cada vez mais distante. Uma semana antes de ganhar, eu ainda estava apresentando o Jornal do Almoço. Né? Fica sentadinha ali. Mas tu gostava de fazer o Jornal do Almoço, não? Eu gostava, né? A gente tinha uma equipe tão boa, né? Tão agradável. E até hoje as pessoas me reconhecem desse tempo, né? Como é esse mundo lá no Rio de Janeiro, esse mundo da televisão, Globo, Manchete, muita gente, muito cobra, né? Muita gente famosa. Tu citaste aí o Fernando Barbosa Lima, que era um senhor jornalista, né? Criou vários programas na antiga TV Tupi. Antiga TV Tupi. Com Xingu, programas riquíssimos. Ele tinha programas, inclusive o Roberto Dávila começou com ele, né? Isso. Fazer aquele programa dele lá. Eu tive a sorte de reencontrá-lo quando ele lançou o livro. Suas câmeras são nossos olhos. Não, nossas câmeras são seus olhos. O nome do livro dele. Ele autografou para mim ainda. O Dávila? O Dávila não, o Fernando Barbosa Lima, um pouco Fernando. antes de falecer. Faleceu já. E o Roberto Dávila só trabalhava com ele, né? Sei. Só. Mas tu prefere disso tudo aí o quê? O teatro? Eu prefiro de tudo. Eu gosto de tudo, na verdade. Eu sou libriana. Mas Mas assim, a minha paixão é o cinema. Nos últimos 3 anos eu fiz 13 filmes que estão para lançar. Um está em cartaz agora e os outros vão ser lançados. Qual é o que está em cartaz? Agora. Livros Restantes, da Plural Filmes. Estamos na 7ª semana, o que é bem difícil para o cinema brasileiro, né? Tem blockbuster para caramba. Então a gente tem que lotar as salas e a gente está lotando as salas. Então continua no Rio, em São Paulo, essa 7ª semana. Mas e aqui em Florianópolis, no Multishow. Está na Multi-Open Shopping. Multi-Open Shopping. Um horário que não é tão assim, na 7ª, que é meio-dia. Mas hoje você faz um filme, dificilmente você vê no cinema, né? Algumas salas. É bem difícil. Muito mais de estar nas redes Esse é sociais, um curta-metragem, né? Que eu fiz. Eu fiz muitos curtas-metragens também com o pessoal de cinema daqui. E o Livros Restantes, o mais bacana é que a gente tem a Denise Fraga como protagonista, incrível, até com sotaque. Ela é incrível, uma pessoa que eu amei, né? Trabalhar e trocar. Eu ia te perguntar exatamente. E o resto do elenco é todo daqui. Quem mais te impressionou como atriz, como ator? Esse filme é da Novelo Filmes, ainda não foi lançado, chama O Casarão. A gente esteve até em Cannes já com a Novelo Filmes, com esse filme e outro filme deles. Não estreou ainda, então tem muito filme bom filmado aqui, com pessoas daqui, técnica, artístico, que estão para estrear. Né? Por agora, por esses... Por falar em cinema aqui em Florianópolis, a gente deve muito ao Zeca Pires, né? Sim, o Zeca foi um produtor. Cara que batalhou. E acabou de conseguir filmar o Aviador Francês. Eu fiz o filme dele também. A gente lança agora, esse ano. O Zeca dedicou a vida toda dele. Né? O pai dele foi meu professor de matemática.
Olha Aníbal só, Nunes Aníbal Pires, Nunes se não me engano. Pires. Nome de rua. O Zeca é uma O Zeca eu figura. fiz com ele Procuradas, com ele e com o José Frazão. E agora eu tive a sorte de fazer o Aviador Francês, com os dois também dividindo a direção, assim, foi bem bonito. Desses figuraços de novela aí, da Globo, por exemplo, que falar em novela tem que falar na Globo, né? E eu sou mais do tempo da Tupi, né? Que, aliás, aquele elenco da Tupi da minha época Meu é Deus. o elenco da Globo hoje. É. Antônio Fagundes, Tony Ramos, aquele rapaz, o Denis Carvalho, todos os feras, Paulo Figueiredo. Essa raça toda, Eva Vilma, Carlos Zara, veio tudo da Tupi. Porque a Tupi fechou, né? Que foi uma grande escola da televisão Nossa. brasileira. Tu te lembra da Tupi? Não, É bem o teu tempo, né? não é do meu tempo, mas eu estudei bastante a história. É a história, né? E depois, depois da televisão, a televisão foi a primeira que aconteceu ou foi Então, o daí primeiro tempo? quando eu voltei para Santa Catarina, que já entrei na RBS, o lado meu de atriz foi ficando um pouco para trás, né? Eu tinha uma escola, escola produtora, que era o estúdio de atores. A gente fez muitos cursos, a gente começou a formar os atores aqui que eram de teatro para vídeo, para poder fazer os comerciais, a fazer essa transição dos atores para trabalhar em cinema, televisão. O estúdio de atores durou até 2002, mais ou menos, até eu sair daqui da TV. E tu tivesses alguma dificuldade? Isso é uma pergunta chata, mas é uma pergunta que tem que ser feita, né? Todo mundo quer saber, né? O tal do beijo na novela. Ah, né? eu Tal do passei beijo. por isso. Tu passaste, tivesse alguma dificuldade? Inclusive, Marido, por exemplo, dizesse, não, essa cena aqui Não, tu mas não meu vai pai, fazer. meu pai entrou, pai? meu pai estava assistindo Bang Bang para me assistir, e aí minha mãe entrou nessa hora que tinha a cena do beijo e ele falou: ela é uma mulher casada. Bem coisa de antigo, né? Ele se levantou e não quis mais assistir a novela. Mas Essa o cena ainda Ricardo foi viu, o Ricardo o chegou. Ricardo não se portava como ele era ator, né? Ele não Ele se também era portava. ator, Mas né? quando no Procuradas ele teve que beijar uma amiga nossa, ele me acordou às 3 da manhã, quando chegou da filmagem, falou: eu tive que beijar, o Zeca Pires mandou, eu tive que beijar. Eu falei: fica tranquilo, é o personagem. É um personagem. É o né? personagem. Mas né, foi no Bang Bang com Marco Rica. Ele Marco até Rica. me avisou antes: você sabe dar beijo técnico? Aí eu falei: sim. Daí ele falou: vamos ver então. Aqui tem umas coisas gozadas na novela e o público gosta de acompanhar. O Paulo Betti, grande ator, Grande por sinal, ator, né? grande pessoa. Ele esteve aqui no debate diário, que é uma discussão de futebol. Ele passou por aqui, queria entrar para discutir futebol conosco e entrou. E aí eu, metido a negócio de novela, ator e mais isso, mas aquilo, entrei no negócio de novela, no meio do programa de futebol. E aí fomos saber de uma coisa muito interessante. Você personagem, eu personagem. Ele e ela. Apaixonadíssimos, né? Só que eram os personagens apaixonados. Os dois não se davam, os atores. E eles não se davam, mas eles confundiram, se casaram. A novela terminou, eles se casaram, durou 3 meses. Acontece bastante. Aí o Paulo Betti disse: durou 3 meses, porque não tinha nada a ver com ela. O personagem meu é que era apaixonado por ela. E a gente confundiu. Isso aconteceu isso contigo, não, né? É que tem ator que mergulha muito, o Murilo Benício, um que começou lá com a gente, comigo com o Ricardo. Ele é um ator que fala que ele tem isso, ele fica muito tempo carregando o personagem depois, confundindo, O cara sabe? se encarna nele. Ele se encarna fica. tanto que ele começa a levar isso pro dia a dia dele, na convivência e tal. Eu não tenho isso, não. A gente fica bastante Não mexido tivesse porque o nenhum personagem ele problema toca com- em coisas que a gente vive, né? Então, assim. Cenas mais fortes não tivesse problema nenhum. Eu tive no cinema que de cena de sexo, eu tive dificuldade, sim. Não vou dizer que não tive. Tive É muita mesmo? dificuldade. Hoje em dia a gente tem até uma pessoa que fica do lado, que chama assessor de intimidade, algo assim, que é para Assessor de intimidade, essa é existe nova. isso. Para ajudar nessas cenas, sabe? Sim. Porque Mas realmente eu é conheço uma cena conheço difícil uma de fazer. Cena também, conheço uma cena também, acho que era o Denis Carvalho com a esposa dele, que não é mais esposa dele, a Evelyn. Evelyn. Ela fiz uma novela com ela. Ela Evelyn. fazia a mãe da noiva e eu Ele do noivo. dirigindo a cena e ela na cama com o ator. Débora Evelyn. A Débora Evelyn. E aí ela não estava à vontade. E ele, como diretor, dizia: mas como? Agarra ela, segura, pega aqui, pega ali, vai, então, incentivando. Putz, isso deve ser sensacional, né? A mulher do cara, e ele mandando ela fazer. Ou ele é voyeur ou ele é mais frio, né? Não,
Eu acho que o personagem exigia isso aí, sim, né? sim. A gente tem que levar como personagem. Eu acho que o Nu, se ele é o meu personagem, quando eu fiz Os Senhores da Guerra, que foi até o filme que eu ganhei um Kikito de melhor atriz, Sim. ele exigia essa cena. Porque o filme todo eu fiquei recatada, contida, né, só com o olho e tal. E essa cena era uma cena ao som de bah. Era uma cena que eu me despia pro personagem, mas foi tudo com muita qualidade, com artístico, né? Sim, Tinha um artístico. gramofone na frente, não mostrava tudo, assim, com cuidado, né? E Digamos essas assim. cenas ficam poucas pessoas no estúdio, né? É. Câmera, iluminador no máximo, né? E o diretor, né? Ficam poucas pessoas. É. Importante. Ô, Andréia, bom, nós temos que falar ainda da banda, né? Você é cantora também, né? Que coisa maravilhosa. Vocalista, digamos assim. Vocalista, Cantor é muito, né? Na minha época chamava crooner. Crooner. Agora é vocalista. É porque hoje. são as minhas músicas, eu canto as minhas músicas, né? Eu componho e sou vocalista da banda e junto com o Francis, Olha que é meu aí. atual namorado há 7 anos e meio. Essa é a banda conhecida, né? Olha, E aquela lá, o Mosca, né? Moksha, esse é o nome da banda. Moksha, a gente tem um baterista, o Márcio Bicaco, o baixista Gil Coppola e o Francis Covatti na guitarra. E ainda está E a gente lançou o terceiro álbum agora, no final do É? ano passado, com 7 músicas. atividade e tudo, agora no momento fazendo show por esse... Agora a gente vai fazer uma turnê né, desse álbum, aqui por Santa Catarina. E bacana é que eu tô com os editais, a gente tem uns editais Penab, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, que a gente está conseguindo gravar, fazer podcast, tudo através das leis de incentivo, entregando, né, os produtos. Então, tá bacana, eu gosto muito. Na verdade, no palco, cantando as minhas músicas, é muito diferente de ser atriz e ser jornalista. Jornalista, eu tô lá lendo a notícia que não é minha, tem que ser mais imparcial. E a atriz também, eu tô ali representando um papel, né, dirigida por alguém, com um texto de outra pessoa, e aqui sou eu mesmo, né, numa catarse ali, botando para fora. Diríamos que minhas hoje palavras, é o que mais tu gosta de fazer, cantar? Não. Cinema, tu falou em cinema um pouco, né? Se eu pudesse viver só fazendo show e cinema, certamente... Cinema é a tua paixão? Cinema é a minha paixão. Cinema. E meu filho do meio também tem essa paixão, ele já está no 3º filme, eu tive a sorte de fazer um filme com ele, o filme dele ganhou o Prêmio Catarinense Novos Idealizadores em 2024, então a gente fez o filme dele, que era a respeito da história do pai. Ele contou a história do meu filho mais novo, quando surgiu a doença, né, do Ricardo. E é um dia que se passa na despedida, né, do pai. Então é um curta-metragem que chama Imagens de uma Despedida. Acho que até mandei foto da gente em PB ali no set. E foi muito forte, porque eu representei eu mesma, né? Então... Andréia, a Vera Fischer Esse é meu filho Nicolas, grande diretor. Ele, na verdade, é o hobby dele o cinema, né? Porque ele é programador, ele trabalha com TI. Mas é uma paixão, então agora ele já está com outros 2 filmes, escrevendo e tal, e a gente deve rodar esse ano. E é um prazer demais, né? Poder ser dirigida pelo meu filho, tanta coisa, tantas camadas aí. Olha só, a Vera, eu ia falar da Vera Fischer de novo, ela costuma contar umas histórias incríveis. Tem uma entrevista dela na Playboy, emblemática de muitos anos atrás. Para chegar onde chegou, ela teve que ceder uma série de coisas, né? O tempo dela era outro também, né, Roberto? A gente tem que ver que era um outro tempo. Eu fui no aniversário dela com o Zé Wilker em 2000 e... Agora, vou lembrar os tempos, não dá mais lembrar, né? E ela contou algumas histórias lá no aniversário de tipo, tomara que você não tenha que passar por tudo que eu passei. E como catarinense, e, né, perdida aqui na cidade. Ela foi mais porque ela foi eleita Miss Brasil com 18 anos de idade. Belíssima, né? Belíssima. Aí chamou logo a atenção da raça lá. Né? E foi, mas teve que fazer 1000 concessões para chegar. É muito difícil de entrar, por exemplo, num elenco de filme, num elenco de novela. Tem mesmo que fazer concessões, não? Não tem que fazer concessões, não. É o talento mesmo, não? Talento também vale um pouco, mas não é 100%, né? É muito, às vezes, quem indica, às vezes, se você tem essa indicado abertura... por um cara... Eu, por exemplo, o Bang Bang, eu entrei porque eu estava no supermercado, fui no café do supermercado e encontrei Mário Prata, meu amigo, escritor. E o Mário estava com a camisetinha da Globo, com uma TV enorme. Ele falou, acabei de ser recontratado e queria te chamar para minha novela nova, Bang Bang. Eu falei, opa! Mas eu preciso te indicar, eu preciso ver seus trabalhos. Aí eu estava com justamente Procuradas no ar, aí eu mandei o filme Procuradas para ele, porque eu fiz a novela em 2005, 2006, Procuradas foi lançado em 2004. Aí ele viu Procuradas, ele foi no teatro me assistir no espetáculo A Rosa,
Quando ele saiu do espetáculo, ele falou, eu vou te indicar, você é maravilhosa. Então, assim, o autor indicou. Então, assim, eu fui chamada para um teste. Nem passei no primeiro teste, que era para um outro personagem. E depois eles me chamaram. Então, assim, é difícil. O Mário Prata morou muitos anos em Florianópolis. Né? Só mudou há pouco tempo agora por causa dos netos lá em Canajurê. Em Canajurê. Ele e o Celso Nunes também, um grande... Virou torcedor do Avaí, de vez em quando aparecia aí nas reportagens com camisa do Avaí. Era um grande autor, né? É um grande autor. Diretor, né? Sim, o Bang Bang, na verdade, era ele mais 8, né, entre o filho dele e outros roteiristas, e era fantástico o texto dele. Mas ele teve um problema no ombro, uma bursite, uma coisa que ele teve que parar de escrever. E aí a novela passou para outra pessoa e tal. Eu até saí daí nesse período. Muito bem. Eu estou conversando com a Andréa Busato. Aqui na CBN nós estamos chegando ao final desse primeiro bate-papo. Mas você pode acessar o programa na íntegra e nós vamos continuar a conversar. No YouTube, pelo canal da CBN. Esse programa vai ter muito mais tempo, vamos falar de mais assuntos. Desde o início, ele na íntegra, completo, nós vamos continuar. Mas, de qualquer maneira, aqui na CBN, obrigado por ter vindo aqui. Foi um privilégio te ver e um abraço. Um beijo, querido, e um abraço aos nossos ouvintes. Obrigada. Continuamos aqui, não tem essa de parar. Não é mais ouvintes agora? Ouvintes agora nós estamos sempre no... Quem quiser acessar, YouTube, canal da CBN, está lá, isso. Sala VIP com Andréa Busato. O programa está na íntegra, desde a hora que nós começamos com imagem, aquela coisa toda. E vamos conversar um pouco mais. E o nosso tempo? Fala do nosso tempo. Pois é, do nosso tempo. Não, eu queria saber mais da tua vida, assim, das tuas... Então, foi... O Ricardo, o teu marido, vocês se conheceram lá no Rio, ele é carioca, era a gente se conheceu, torcedor Mandou do Fluminense que me largou no hospital quando eu estava para ganhar o terceiro filho. Que tinha um jogo, dia 2 de julho de 2008. Eu me lembro que uma vez o Fluminense lançou uma camisa laranja que não tinha nada a ver com as cores originais do Fluminense e ele mandou uma camisa para mim. Tu trouxeste uma camisa para mim. Aquela laranja bonitona. Mostrei no Jornal do Almoço, uma camisa muito linda. E ele faleceu, né? Então, o Ricardo eu conheci na Cal. Quando eu fui estudar no Rio, lá naqueles primeiros anos de teatro no Rio, eu conheci ele, bem novinha, né? 17, 18 anos. E a gente logo casou. A Giovana nasceu quando eu tinha 21 anos. Paixão à primeira vista. Foi. Minha mãe ficou louca. E ele era ator também? Ele era dentista e estava trabalhando como dentista e fazendo o curso de teatro, assim, junto. Daí, quando a gente mudou para cá, a gente fez uma empresa, montou uma empresa, o Estúdio de Atores juntos, né? Era um apaixonado também pelo teatro. Era um apaixonado, um grande professor. As pessoas me encontram hoje, ainda falam. Foi meu melhor professor. O Andréa, cantora, atriz de cinema, teatro, televisão, e formadora de elenco. Isso é uma coisa nova também? É, porque desde o Estúdio de Atores eu dou aula, né, sobre atuação para crianças, adolescentes, já dei em várias escolas. Nesse semestre passado eu dei na Palhoça, na Frei Damião, lá na comunidade, eu dei para jovens de 7º e 8º ano, então eu sempre dei essa formação. Mas aí surgiu dentro do cinema a oportunidade de fazer direção de elenco, que é você escolher o elenco junto com a direção. Conhecendo o personagem, né? Primeiro tem que ver o personagem, né? Primeiro você vê o roteiro. Quem é que se adapta? Aí, esse personagem X, quem vai ser? Aí eu dou opções, eu faço testes para o diretor selecionar. Depois que a gente seleciona, eu ajudo a preparar esse elenco. E aí, preparando esse elenco, depois eu estou no set ajudando na direção desse elenco, né? Eu fiz uns 8 trabalhos nesses últimos 3 anos com produção de elenco e direção de elenco. Produção é só produzir, né? Que beleza. Eu produzo as pessoas, porque muita gente eu já conheço daqui, desde o tempo, né, que eu tinha o estúdio de atores, então... E é um trabalho que eu adoro. Engraçado, né? Eu olhava assim para a Andréa Busato e via nela apenas a apresentadora do Jornal do Almoço. Depois passei a vê-la um pouco mais como atriz de televisão. De cinema depois, né? E aí, como é que surgiu essa banda aí? Como é que se virou cantora assim? Tem que ser... Então, foi lá que eu fiquei viúva. Eu fiquei viúva em 2016. Os filhos já estão formados, né? Já estão... Os filhos já estão. O Nicolas está com 28, é meu vizinho, mora pertinho de mim. A mais velha mora em Londres. O pequeno ainda mora comigo, faz 18 esse ano, o Vinícius. Também já está quase voando, né? E nesse tempo que eu fiquei viúva, foi muito difícil, sabe, Roberto? Porque eu estava com os 3 filhos, gato, cachorro. Eu estava no ar com um programa com meu nome no SBT. SBT e Você, com Andréa Busato. E foi muito difícil cuidar dos filhos,
manter a casa e cuidar do marido doente, né? Assim. E eu acho que logo que ele faleceu, deram 2 meses de vida para ele. E eu nunca contei para ele. Ele viveu quase 1 ano. Cadeira de rodas, sofrendo, mas ele ainda ficou 1 ano, quase 1 ano vivo, assim. E quando ele partiu, eu não queria mais, eu não tinha mais prazer em nada. O meu luto foi bem complicado, assim, porque eu tinha que cuidar dos filhos, de mim. Então, eu ficava, assim, 3 dias sem me alimentar. Porque minha mãe também tinha ficado viúva. Eu perdi meu pai no meio da doença do Ricardo. Então, foi tudo junto, assim. Não tive assistência, ainda tinha filhos pequenos. Forte, né? Então, acho que eu fiquei ali 1 ano só chorando e não querendo trabalhar. Eu até fiz uma participação na Globo logo depois, mas foi bem tipo, quero voltar logo para casa. Eu não conseguia mais ter prazer em atuar, na parte de jornalismo. Eu não queria mais nada mesmo, na verdade. Só ficava chorando. E quando eu conheci o Francis, esse parceiro que a gente fundou o Moksha, em 2018, ele músico, para me alegrar. Uhum. Você canta bem, vamos cantar uma música que você gosta. E começou assim. E aí a gente começava a cantar músicas que a gente gostava, daí as pessoas já em volta, os amigos começavam a pedir, toca aquela, não sei o quê, toca no nosso show. E começou como duo, só eu e ele, guitarrinha e voz. E aí uma outra banda que ele fazia parte pediu pra gente fazer uma letra. Aí foi a primeira letra que a gente fez e assim foi. Daí a primeira música que a gente fez, o single era no meio da pandemia ainda. Esse mercado aí para entrar também é difícil, né? Muito, tem muita gente. Para gravar, para fazer um álbum, isso aí demanda um custo, né? Caro, complicado, demora tempo. E depois, assim, eu tô com um álbum ali, agora que fazer as pessoas ouvirem, né? Como que você... Se interessar, né? Porque é como se fosse um monte de coisinhas na prateleira, né? Como que você vai fazer que a pessoa olhe o que você faz e tal. Mas eu faço com tanto prazer, eu faço porque eu tenho que fazer, sabe? Porque quando a gente gosta, a gente faz bem. Né? E, na verdade, eu te vejo assim, feliz. É porque a música me trouxe isso de volta, sabe? O prazer. Eu voltei a fazer novela, voltei a fazer filme. A música me trouxe o prazer de novo pelo palco, por estar em cena. E mudou bastante, né? Assim, a minha forma de estar no palco, assim, também, assim, o tipo de projeto que eu trabalho, né? Te consideras hoje uma atriz, cantora, sei lá, realizada? Ou tem muito que fazer ainda? Eu me considero realizada. O sucesso é relativo, né? É. Se o sucesso é dinheiro, eu ainda não realizei. Agora, se o sucesso é você estar de acordo com o que você acredita, como dizia o Amir Haddad, como é que ele falava? É o alívio da coerência. Alívio da coerência. O alívio da coerência. O que eu tenho, o alívio da coerência. Eu caminho de forma com que o que eu faço, eu durmo tranquila à noite e feliz, né? O grupo de teatro que eu estou aqui é fantástico, tem 41 anos. O Dromedário? Dromedário. Eu entrei no meio da pandemia. Tu foi fundadora também do Dromedário? Não, eu entrei no meio da pandemia, convite para fazer A Mulher do General. E a outra, acho que a gente tem imagens também desse espetáculo. O Dromedário, a gente ficou em cartaz 3 anos. O Dromedário era, por exemplo, rival do grupo Armação? Armação? Não. Rival não, até porque a Armação Não, esse espetáculo a gente apresentou até aqui em Santa Catarina, mas eu fiquei em cartaz no Rio. Era uma sociedade. Um texto adaptado de Virginia Woolf. Essa atriz é catarinense, a Mitz, essa que está de branco sentada, ela que produziu o espetáculo. E as outras são atrizes, a de preto também, a Marina Monteiro, uma escritora, atriz daqui, e o resto são cariocas. A gente fez esse espetáculo, ficou em cartaz lá no Rio de Janeiro, quando eu estava fazendo Bang Bang. Mesmo cabelo, mesma cor, eu sei. E o Dromedário está em cartaz? O Dromedário está em cartaz com 3 espetáculos, mas esse nosso, A Mulher General e a outra, que eu faço, ele... Agora a gente não está em cartaz. A gente ficou 3 anos com ele, né? Indo e vindo, salas cheias. É um espetáculo muito bacana. Mas ele foi criado também ali no Teatro da Ubra? Teatro da Ubra, A gente ensaiou ali, apresentou ali. Apresentamos no TAC umas 2 vezes, mas foi o Teatro da Ubra mesmo. Porque tu te lembra bem dos atores do Armação da época? O Armação... Edno Nunes. Sim, meu Deus. Valdir Brasil. Ainda estou direto no Grupo Armação. Estava lá com a Jaqueline ontem, assim, são parceiros nossos. E o Sandrinho, que é ator do Dromedário, também é ator, por exemplo, do Armação. Então a gente tem bastante contato. Tem campo para isso em Florianópolis? Né? Não, temos poucos teatros. É uma pena, porque a gente tem formação, né? A gente tem curso de artes cênicas e a gente não tem aonde mostrar. Mas ainda existe aquela história assim de que esse é um grupo, esse é o espetáculo, ó. Esse é um grupo da ilha, um grupo de Florianópolis. Aí daqui a pouco no outro teatro ali tem um grupo carioca com nomes mais conhecidos e tal. Ainda tem isso, né? Se chega alguém aqui global, com certeza consegue. Mas esse espetáculo bacana é que foi o boca a boca. Era música ao vivo, no piano
Eugênio Menegas no piano. E aí as pessoas iam contando para as outras, iam levando outras pessoas. Então estava sempre com casa cheia, ou no TAC ou no Teatro da Ubra. A gente ficou bastante tempo em cartaz. E é uma história bacana, porque a mulher do general, é um dia só que se passa que a mulher do general vai encontrar a prostituta que foi amante do general durante muito tempo. E aí vamos descobrindo no meio do caminho todas as questões de filho e tal, em relação, é bem interessante. O texto é do Yur Gomes, adaptação da Sulândia Bavaresco, que é a nossa diretora. Se tu tivesse que escolher hoje, seria cantora? Ai, não sei, eu quero tudo, Roberto. Cinema e... E teatro também, eu amo fazer. Teatro, na verdade, é a nossa base. Se você está fazendo teatro, você está bem, você está exercitando, porque o ator não tem como exercitar no dia a dia. Eu não posso lá em casa pegar um violão, né? O músico pega um violão e exercita, ou a voz e tal. Como ator, é muito difícil exercitar. Se você não estou dando aula, e se eu não estou com uma peça em cartaz e me chamam para fazer uma novela, você fica... Como vou me preparar, né? Em pouco tempo. Você tem que estar exercitando corpo, voz, você tem que estar com a mente afiada para decorar. O Antônio Fagundes é um famoso, né? Ele decora, ele olha assim, vamos decorar o texto? Você passa o texto para ele e faz assim, já sei. Você fica, não é possível, né? Eu fico horas com aquele papelzinho para cima e para baixo para conseguir decorar. Vamos comercial para decorar 5 frases, é uma dificuldade. Como é que aqueles caras decoram tudo? Isso é muito difícil. Tem dificuldade nisso? Uma novela, por exemplo? Eu não tenho, mas eu vejo, nossa, a Julia Gunn, que eu trabalhava, era complicado. Ela tinha 5 páginas, assim, para decorar, e ela ficava lá sentada, horas. Ela falava, eu tenho dificuldade. Porque, às vezes, depende da semana que a gente está, a cabeça está mais tumultuada, né? Agora, como Antônio Fagundes, eu nunca vi, eu acho. Alguém como ele. Tu contracenou com ele? Nessa... Eu levei Fagundes, meus alunos, na época que eu dava os alunos do Estúdio de Atores, eu levei para assistir Terra Nostra, não? Como é que era aquele que ele ficava na família, numa mesão? Terra Nostra está em exibição na Globo. Vale era um que ele ficava, o Rei do Gado. E agora eu vou saber. Ele... com a mesa cheia e ele liderando a mesa, os alunos ficavam assim de cara, porque ele é fantástico, ele não erra nada, ele puxa a cena, realmente ator de TV mesmo. O Italianinho na Rede Tupi. Outro dia eu comentei com ele, ele estava por aqui na redação, e aí essa história é muito interessante. Depois ele veio uma segunda vez, ele não se lembrava dessa história. Ele está sentado ali, eu estou conversando, me apresentei, comecei a falar da Tupi, ele começou a se interessar, aquela coisa toda. De repente o celular dele bateu. E aí ele dizia assim, um momentinho, ele dizia assim, não, eu acho que não, então, tá bom, nós conversamos quando eu chegar no Rio. Disse, algum problema? Eu perguntei, ele assim, não, a revista Veja quer fazer uma entrevista comigo nas páginas amarelas sobre essa peça que eu estou fazendo. Era 7 segundos o nome da peça. 7 segundos, uma coisa assim. Aí eu disse, puta, sensacional. Veja, quer entrevistar ele assim. Aí ele largou uma frase que eu até hoje não me esqueço. Eu não me dou a importância que eles dão. Olha só. Ele não dá a ele a importância que ele tenha, não acredita que ele tenha essa importância toda para uma revista chamá-lo e tal. É um cara tão humilde, né? Humilde. Simples, né? Genial, né, na profissão. Genial. Ele tem papéis extraordinários. E no teatro ele é genial também. No teatro também, né? Ele tem uma coisa que ele não deixa ninguém entrar, né? Passou o sinal, fechou a porta, ele não deixa ninguém entrar, senão não entra mais no espetáculo dele. Era sobre isso aí. 9 horas, bateu o sinal, fecha a porta, 9h01, não entra ninguém. Então tem um negócio que ele tentou implantar no teatro, né? André Busato largava tudo hoje para voltar à televisão? Fazer um jornal do almoço? Não largava. Não. Inclusive, eu estaria até hoje se eu não precisasse ter largado, né? Se eu pudesse estar fazendo minhas peças, na hora que o Anselmo meus perguntou, não vai fazer essa novela? Vou. Não, nem foi o Anselmo, né? Não, foi. Beijo no Anselmo, querido, sempre me apoiou. Me apoia até hoje. Foi o Cleiton, que hoje em dia é meu amigo, meu fã, segue a banda. Cleiton foi o Cleiton Celistre, na época, que falou, escolhe. Ai, meu Deus, para uma libriana ter que escolher. É uma história rica. Tu pensas agora o que mais no futuro? Dar continuidade a todo esse trabalho aí de banda? Agora eu estou escrevendo o meu filme, que meu filho vai dirigir. Escrevendo uma longa-metragem, sim. E... estou cheio de projetos aí. Estou lançando videoaulas de atuação para cinema. Como é que vocês conseguem viabilizar esses projetos financeiramente? Tem que ter força, né? Tem patrocinadores. É muito difícil, né? O espetáculo, por exemplo, esse a gente era muitas pessoas em cartaz, a gente viajou por toda Santa Catarina, foi através do PIC, que é um programa de incentivo à cultura. Não usa Lei Rouanet? O patrocinador... Não, Lei Rouanet é mais para cinema, não é todo mundo que passa, né? Mas
a gente usa muitos fundos. Tem o fundo setorial, junto com a Lei Rouanet, junto com... É porque é muito caro fazer um filme. Cinema é muito caro. Teatro, a gente conseguiu, com uma verba, viajar toda Santa Catarina com uma verba do PIC, acho que foi Forte Atacadista, nosso patrocinador. Com um patrocínio a gente consegue fazer, mas cinema não. Cinema é muito difícil. Nossa, um filme baixo orçamento é 3 milhões, 2 milhões, né? Um baixo orçamento. É muita gente. A gente vê no final que fica passando, sim, né? sim. É uma equipe muito grande, assim. Equipes, né? Direções. Tem que, muito... pelo menos na bilheteria tem que tirar o que foi investido, né? Esse filme que eu dirigi elenco agora, que vai estrear, que é da Vinil Filmes, Sangue de Groselha. É uma comédia de horror. Temos o Supla, Natália Lage, Marcos Veras, um elenco bem maravilhoso. E atores daqui também. 35 atores, 120 figurantes eu trabalhei. Bah. Então, realmente, é muita gente. É dia e noite, dia e noite, dia e noite. É um trabalho bem puxado de cinema. Mas eu gosto. Assim, é uma cachaça. Hoje o que menos tu faz é jornalismo, né? O jornalismo, sim. Eu trabalho na Câmara de Vereadores, bato ponto de 1 às 7. Ainda faço isso. Tu não me diz. E como é que tu acha tempo para tudo isso? E ainda para os filhos, né? Para o namorado, para minha mãe. E tem que achar tempo ainda para se cuidar, né? Casar, não mais. Não. Namorar, né? Tão Namorar, bom. Meu namorado mora nos ingleses, eu moro no Córrego, a gente se encontra no fim de semana. É o Francis. É o Francis. Francis, beijos. Deu para notar quando tu falou dele com um certo carinho, etc. Porque a vida continua, né? A vida continua. Você continua com aquela responsabilidade, seriedade de dar sequência à vida dos filhos, né? Até por uma questão de memória do Ricardo. Sim, né? Total. Mas assim, eu acho que a minha dificuldade, quando eu era mais nova, de ser atriz e jornalista, equilibrar isso, era mais complicada, né? Tanto que eu cheguei a ser demitida pela minha paixão. Mas eu acho que hoje eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa, acho que não... É porque eu, como jornalista na bancada, o Cleiton tinha uma certa razão. Porque eu, como jornalista na bancada, eu dou uma credibilidade, né? E essa credibilidade, como atriz, eu não posso ter. Eu tenho que ser vulnerável e ser o contrário disso, né? Eu tenho que me expor, eu tenho que ser vulnerável como atriz, né? Então, meio que... Parece que se choca, né? Então, agora, hoje, como jornalista, eu não estou mais como apresentadora, não. Mas, assim, se me chamassem na TV hoje, nunca me chamaram, né? Eu pensaria, com certeza. Porque eu gosto da bancada. Mas não abandonaria o resto, né? Sem abandonar o resto. Não, sem a parte artística. Não quero faz mais. Eu já abandonei muitos anos da minha vida. Eu fiquei infeliz, sabe, Roberto? Porque é algo que... A parte sua que precisa se expressar além do... dia a dia maçante, sabe? Então, a arte, para mim, é esse respiro, assim. É como eu consigo, enfim, me colocar que não seja escrever num texto seco e duro de jornalista, sabe? Eu acho que é isso. Bom, e eu consigo chegar mais nas pessoas, assim. Eu consigo chegar mais perto das pessoas. Nós falamos de tanta coisa, diversificamos tanto o programa, com várias atividades. Certamente esqueci de alguma coisa. Que tu gostaria de falar. Falamos de muita coisa, né? Falamos de tudo. Por que eu nunca vi uma peça no Teatro Álvaro de Carvalho, por exemplo, que é o nosso tradicional teatro, com o grupo da Andréa Busato? Ela na frente, e diz assim, estrelado por Andréa Busato, vou lá ver. Eu acho que assim, você tocou num ponto. Eu acho que a gente, em Santa Catarina, falta um certo, não sei como chamar isso, de bairrismo? Valorizar, sabe? Valorizar mais o talento da terra. Eu sinto que quando eu vim do Rio, ela é do Rio, tá, papapá, e tinha uma valorização. Quando eu fiquei morando aqui, agora eu estou aqui, daí tipo, não, perdeu. Aí eu vou pro Rio, faço uma novela, como se a gente aqui não tivesse valor. Quando eu ganhei o Kikito, ninguém falou nada. Eu fui... Para você notabilizar o teu trabalho, tem que primeiro ir no Rio. É meio isso, assim, como o de fora é melhor, sabe? Aquela coisa do de fora é melhor. Aqui tá cheio de jogadores de futebol. Gente, a gente tá cheio de talentos maravilhosos aqui. Jogar no Rio, São Exatamente. Paulo, pra poder. Quando eu ganhei o Kikito, eu senti isso, assim, tipo, poxa, nunca ninguém ganhou um Kikito aqui. Nunca nenhuma atriz ganhou um Kikito. Ninguém me chamou para vir falar sobre isso, por exemplo, sabe? Assim, Kikito, esse é um importante... tipo, para mim, representou, assim... E eu ganhei por um filme gaúcho.
Olha só. Feito no Rio Grande do Sul, com um elenco de 300 pessoas, eu era a única catarinense. E o único Kikito do filme é meu catarinense. Isso dá uma página de jornal, 2 páginas, 3 páginas, né? Eu acho que é uma valorização mesmo, em todas as áreas, em todos os setores. A gente tem essa coisa de que lá de fora é mais legal, lá de fora, sabe? A gente sente isso, a valorização, a falta de espaço, né? Qual é a tua visão hoje sobre o cinema brasileiro? Eu vou citar um caso, Wagner Moura. Chegasse a trabalhar com ele, não? Maravilhoso. Eu já cruzei bastante com ele, com a mulher que a gente era vizinhos lá, mas eu nunca não tive a sorte de trabalhar com ele, não. Mas se tivesse contatos, assim... Eu fui assistir um espetáculo dele logo que eles vieram, que era Máquina, que era Lázaro Ramos, ele, todos esse núcleo, né, que veio. A turma da Bahia, né? Eles são alguns são da Bahia. E o Wagner Moura sempre me chamou muita atenção, assim, pelo talento dele. Assim, parece que o incrível. nosso cinema está sendo olhado com mais atenção e mais carinho, né? Olha aí, a Fernanda Montenegro. A Fernanda Torres. Fernandinha Torres, aliás. Não, a Fernanda com aquele... Com outro filme lá que quase ganhou, né? O foi Central o primeiro, do Brasil. Foi roubada. Passaram a mão. Foi o primeiro, a Fernanda, depois a filha, a Fernandinha Torres, né? E agora o Wagner Moura. A gente tem um cinema de muita qualidade. 4 indicações do Wagner Moura. A gente tem um cinema... Hoje em dia, a gente tem um cinema de muita qualidade, assim. Realmente, a quantidade de filmes feitos no Brasil e a gente em Santa Catarina não está atrás, não. Estou te contando, fiz vários filmes aqui, muitas produções nesses últimos anos. O que nós temos de melhor aqui é o talento, né? A gente só não tem onde passar depois disso, porque os cinemas daqui daí não passam os nossos filmes. Tu te lembras, por acaso, do primeiro filme feito em Florianópolis chamado O Preço da Ilusão? Clássico. Adelso Gomes era goleiro de futebol amador, virou ator, nós ficamos apavorados. No momento que aparece O Preço da Ilusão. Cileide Costa, trabalhei com ela no Rádio Teatro aqui. Trabalhei com Valdir Brasil também. Participa também. Incrível. Era vizinho do Zininho? Isso. Nomes históricos, né? Teve um filme que eu fiz agora, que vai estrear, que é Amadeu e a Madeira. E esse filme a gente gravou lá no Figueirense. Aqui? A gente tem o nosso time, tem um dos atores que faz um personagem do Figueira, com o nome e tudo, fizeram a camisetinha e tudo. E ele cobra um pênalti, a gente botou outros atores com a roupinha do Figueira. E o diretor gravou a torcida um dia de jogo mesmo. Então, no filme está o nosso elenco de Figueira. No dia de jogo. Bob Gueira lá. Tudo. Isso aí tá onde? Não estreou ainda, estreia agora. E agora é uma estreia atrás da outra. A gente vai ter uma estreia atrás da outra. Mas daí é isso, cinema. Conseguimos colocar os nossos cinemas... Né? Não abrem tanta possibilidade. Os novos do teatro, vou te incluir também como pessoa que batalha, que luta para chegar a algum lugar com o teatro. Esse pessoal mais antigo que tem lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, que faz essas peças teatrais lá naqueles teatros todos do Rio, será que tem a mesma dificuldade que vocês encontram assim para viabilizar, por exemplo? Aí Encontro, eu acho que em termos financeiros, sim, né? Porque é sempre muito complicado, né? Os recursos têm que vir de patrocinadores. Os patrocinadores não entendem. Então, a questão das leis de incentivo, Rouanet e outras, você não precisa tirar do seu bolso, da sua empresa. Ao invés de colocar no imposto de renda esse dinheiro, você coloca ele na cultura. Então, ganha a empresa... Ganha quem é patrocinado e ganha o público, mas muita gente que assiste isso, de graça até. Assim, nossas peças era o espetáculo que a gente tem lei de incentivo é de graça para a população. Então ganha todo mundo, né? Na verdade, só perde o governo com a história do imposto de renda, né? Que deixa de arrecadar, mas a cultura sobrevive hoje em dia. Hoje a gente sobrevive de editais. Essa que é a verdade. Assim, para conseguir montar grandes espetáculos, grandes filmes, né? Tu já falaste nos teus próximos projetos, não? Agora sobre... Então lançando uma videoaula, que é de atuação para cinema. Estou lançando esses filmes todos, né? Agora um atrás do outro, durante esse ano. Tem gente muito interessada na formação de elenco? Tem muita gente. Se apresentando, querendo ser ator, atriz muita gente. Muita gente, então, ainda tem é um mercado. Aluno, então. Embora a IA esteja tomando o nosso, né? Eu tenho empresas que eu sou locutora também, né? Eu faço locução dublagem, né? Eu faço locução de EAD, de ensino à distância de casa. Isso foi o que me salvou na pandemia. Quando eu não pude ir para o Rio, que estava fechado para a gente fazer novela e tal.
Eu pedi aos céus, eu preciso de um trabalho que eu possa ficar com meu filho pequeno de casa. E aí vieram as locuções de EAD, que eu faço até hoje. Só que eu tinha vários clientes, eu perdi porque agora é IA, né? Agora eles estão passando para... Inteligência artificial IA. Vai acabar um pouco, vai matar, hein? Não, o mais triste é que eles roubam as nossas vozes todas para fazer uma voz, ou seja, não paga ninguém. Minha mãe esses dias falou, filho, eu tenho certeza que é sua voz num comercial da JBS. Aí, outro dia... Filha, é sua voz. Vai lá e cobra isso. Se você... Eu falei, mãe, eu não fiz esse comercial. Ela falou, mas é a sua voz. E eu fui ouvir, era a minha voz. Então, assim, eu acho que... E a grande questão é essa. A gente não tem... Eu também, outro dia, vi aí uma brincadeira que fizeram com a minha voz, um bonequinho parecido comigo. É igual, né? É igual, é impressionante. É impressionante. A gente não vai saber mais o que é IA e o que não é, né? Essa foto pode ter sido uma montagem, inclusive. E a última do Donald Trump falando para a torcida manezinha do Avaí. Alô, pessoal da ressacada. A voz do cara, o jeito, falando em português. Tu já pensaste que troço fantástico? É assustador, né? É impressionante. É a evolução. A gente que veio lá do Matic, né? Naquele tempo lá, começa realmente a cabeça dá uns... O Maticzinho, aquelas pequenininhas. Ainda tem as Betacam, aquelas grandes. Já era uma grande vitória ter aquilo para ouvir gente na rua e tal, né? Hoje, facilidade. O advento do celular facilitou também muito. Andréa Busato, querida, que bom te ver. Só não falamos de futebol. Falamos do Fluminense, do Ricardo. Eu sei que tu és figueirense. Eu acho que... lá em casa, eu acho que os meninos eram mais figueirense. Eu acho que eu nunca assumi um time daqui, Fluminense, na verdade. No Rio, por causa do Ricardo. Minha amiga Zininha, quando meu terceiro filho nasceu, ela deu... O primeiro presente foi um sapatinho do Avaí pro Vinícius. Não pegou. Ela falou, nunca usasse, né? Eu falei, eu acho que ele nunca usou o sapatinho. Não pegou. Mas o futebol hoje O meu pai era vascaíno. Vascaíno. Qual é o teu parentesco com o deputado Busato aqui em Santa Catarina? Olha, os Busatos são tudo parente, de um jeito ou de outro. Vieram tudo do Girólamo, que chegou lá em Passo Fundo e se espalharam, né? Eu já fui em algumas festas da família, são tudo meio parecido. Tinha mas eu não... deputado muito conhecido aqui. Mas não tive contato. Futebol nós vamos conversar, né? Que o futebol está numa baixa, está com muita dificuldade. Aqui, por exemplo, em Santa Catarina, né? Na capital principalmente, continua a luta entre interior e capital. Florianópolis hoje, Figueirense numa situação difícil, o Avaí um pouco melhor, antes, vice-versa e tal. Mas é isso aí, eu queria muito saber um pouco dessa tua história bonita, linda, e o pessoal que vai nos assistir, que está nos assistindo, vai gostar muito dessa história, da perseverança, né, do talento, da paixão pelo que faz. Quem tem paixão pelo que faz não erra, dá certo, sempre dá certo. Foi o teu caso, né? Tudo que tu fizesse foi com paixão, com vontade, Sim. Te dedicasse muito, né? E isso não podia dar errado, tinha que dar certo. Agora é o filme que vai sair, né? Isso, em cartaz. Teatro, alguma coisa preparada no teatro, não? No teatro agora só no próximo semestre. Só no próximo semestre, porque eles têm também todos não os dá lançamentos de filme que tempo, a gente tem né? a gente tem que ir nos lançamentos. Agora do livros, a gente já foi ontem eu fui dar entrevista para o Ed Soul, que está entrando na matéria, eu acho que já entrou hoje. Então a gente tem que ficar divulgando, né, o filme, tem entrevistas. Isso aí é que eu sinto um pouco de falta ainda. Eu acho que falta abrir mais espaço para os nossos talentos, os nossos, né? Porque quando vem de fora é uma correria, é verdade. Né? É uma loucura, né? E, enfim, eu acho que quanto mais falar, melhor. Quanto mais divulgar, melhor. E a gente precisa expandir esse talento de vocês aí, né? Essa é uma das razões do Sala VIP, abrir espaço, tanto quanto for possível, para a gente conversar com os nossos talentos, com as pessoas que têm história em Florianópolis e que, às vezes, muita gente não sabe, né? Tenho certeza Sim. que, não é bem o teu caso, mas a Andréa Busato, do Jornal do Almoço, é a primeira coisa que se fala. Aí alguém disse, não, a atriz também fez filme e tal. Mas é a Andréa Busato do Jornal do Almoço. Obrigada, pela oportunidade de papear. Que bom falar se contigo. Encontrar. Que bom, sempre simpática, sempre muita vontade, muito agradável, com um bom papo, contando boas histórias. Essa é a razão do nosso Sala VIP. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, muito, muito obrigada. Obrigado. Conversei neste programa com a Andréa Busato, cantora, jornalista, atriz, rádio, cinema, televisão, formadora de elenco, enfim, é realmente um cabedal de inteligência e um manancial de informações.
Abraço, meus amigos. Sala VIP volta no próximo sábado. Um abraço e até lá.